Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Alexandro, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente vai começar esse módulo sobre sistemas de controle lineares, tá? Então é uma sequência de vídeos que a gente pretende gravar para vocês, para passar os principais conceitos dessa área tão importante na engenharia, que é essa área de sistemas de controle, tá? Bom, esses vídeos eles vão ser gravados em módulos, né? Eu vou tentar fazer vídeos curtos, né? Mais curtos que eu conseguir, de forma a que eu consiga passar alguma ideia para vocês, tá? Sem que isso tome demais tempo para assistir cada um dos vídeos. Então, cada tópico pode vir a ter vários vídeos, tá? Mas sempre vídeos que eu vou tentar fazer aí num tamanho curtinho para você assistir um, descansa um pouco, vai lá e começa o outro, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, por favor, entre em contato com a gente aí pelo YouTube. A gente vai ter prazer aí em ajudar vocês. E o mais importante de tudo, se você quiser sempre ficar atualizado aí nos nossos vídeos, por favor, se inscreva aí no YouTube do Laboratório de Automação e Sistemas de Controle. Tá? Além dos vídeos dessas aulas, vamos ter também de controle digital, vamos ter também de processamento digital de sinais, além de várias outras coisas interessantes aí para quem curte engenharia. Tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouco do curso de Sistemas de Controle. O que a gente espera, o que são sistemas de controle, o que a gente espera estudar numa disciplina como essa. Bom, uma visão geral da disciplina de sistemas de controle, tá? De qualquer disciplina de sistemas de controle de sistemas lineares, né? É uma disciplina que visa preparar o estudante para projetar e analisar controladores aplicados a sistemas dinâmicos os mais variados. Tá? É claro que a gente vai fundamentar um pouco melhor esses conceitos, mas a ideia geral de um sistema de controle é basicamente imprimir um comportamento desejado num sistema. Comportamento esse que esse sistema não teria naturalmente, né, em repouso, mas a gente quer imprimir esse comportamento a esse sistema, tá? Essa disciplina é fundamental para muitos ramos da engenharia. Né? Hoje, praticamente todos os sistemas mecânicos, físicos, biológicos, enfim, têm alguma forma de controle em algum sentido, mesmo que não seja um aspecto de engenharia propriamente dito, mas certamente há por trás desses sistemas algum fundamento relacionado a controle. Tá? Então a ideia intuitiva de sistemas de controle é exatamente essa. É um sistema que um usuário, tá, pode acessar para imprimir num sistema um comportamento que ele não tem naturalmente. Então aqui eu estou colocando para vocês uma imagem de um controle, né? É exatamente isso. Você, por meio desse controle aí de videogame, tenta imprimir certos comportamentos no seu avatar, no seu bonequinho, no seu herói, tal que ele desempenhe certas ações do jogo. Se você não faz nada, ele fica na paradão. Então, para você vai lá puxar a arma, eventualmente atirar, eventualmente correr, você tem que fazer certas ações de controle sobre esse avatar por meio deste joystick que está aí. Tá? Um outro exemplo bastante interessante, entre vários que a gente pode apresentar, é, por exemplo, esse carro de Fórmula 1 aí. Né? A gente tem um carro de Fórmula 1 numa pista, a uma velocidade muitas vezes superior a 300 km por hora, né? E você está pegando uma massa aí de, sei lá, 300, 400 quilos e está fazendo caminhar numa velocidade de 300 km por hora. Óbvio que isso não é uma coisa muito fácil de fazer e nem muito fácil de ordenar os comandos que a gente deseja que sejam imprimidos. Tá? Então, por exemplo, para fazer uma curva como essa aí, não precisa estar 300, pode estar 150 km por hora. Você precisa sim de uma série de comandos e uma série de equipamentos para que isso funcione. E também de um bom piloto. Tá? Então nós vamos ver o piloto também como parte desse sistema que a gente vai denominar como sistema de controle. O nosso curso é muito importante que você, estudante, tenha essa ideia intuitiva do que a gente quer fazer. Com essa ideia intuitiva, você consegue entender o propósito do nosso estudo. Então, até mais importante do que entender a matemática associada a sistemas de controle, é fundamental entender o que a gente está querendo fazer e por quê.
Tá? Então, ao longo desse curso, é claro, é um curso de engenharia, vai ter muita matemática, mas a nossa ideia primária é passar para vocês essa intuição de como são os sistemas de controle, como que eles são construídos, porque só com isso você consegue fazer bons sistemas de controle. Tá? Bom, o que um sistema de controle sempre tem? Qualquer sistema de controle tem isso, pelo menos aqueles sistemas de controle automáticos, né, que é o principal foco nosso do estudo de engenharia. Um sistema de controle sempre tem um sistema a ser controlado, um objeto a ser controlado, uma dinâmica a ser controlado, que para o nosso propósito aqui de estudos a gente vai chamar de planta. Então, planta é o elemento básico alvo do nosso sistema de controle. Tá? É um carro, é uma suspensão, é um foguete, é uma usina nuclear, é um processo químico, enfim. É o objeto que a gente deseja que tenha certos comportamentos físicos, mecânicos, enfim, e para isso a gente aplica técnicas para que esse sistema, essa dinâmica, tenha as características que a gente deseja. Para especificar o que são objetivos, o que são para a gente métricas para avaliar isso, a gente vai usar um ou vários objetivos, requisitos escritos matematicamente que precisam ser cumpridos, pois do cumprimento desses requisitos a gente garante que o sistema está funcionando. Tá? A gente precisa de uma forma para atuar sobre esse sistema, uma forma para imprimir energia, uma forma para que a gente, por exemplo, fazer o carro esterçar, a gente precisa conduzir uma energia no volante, no sistema de direção desse carro para que ele esterce. Então a gente precisa ter esse elemento de atuação sobre esse sistema para que ele execute as ordens que a gente for dar. A gente precisa ter uma forma de verificar em tempo real se esses objetivos, esses requisitos estão sendo alcançados ou não, e de que forma, porque é com base nisso que a gente vai programar as próximas ordens de controle visando a que esses requisitos sejam atendidos. E óbvio, a gente vai ter uma lógica. A gente vai ter que ter uma lógica, uma lei matemática que garanta o cumprimento desses objetivos. Essa lógica, essa lei é o principal alvo do nosso estudo aqui no curso de Sistemas de Controle. Só que é a última coisa que a gente estuda, porque a gente tem que entender cada uma dessas partes, cada um desses pedaços anteriores para poder fazer um bom sistema de controle funcionar, um bom projeto de um controlador. Bom, alguns sistemas de controle muito interessantes, né, até para o seu aspecto visual, dá para ver, né, que é bem interessante a gente entender onde que o controle está inserido por meio de exemplos como esse. Então, eu vou para esse primeiro aqui. Eu vou deixar apenas um pedacinho dos vídeos, tá? Vou falar rapidamente, aí depois eu deixo aqui no card os vídeos para que vocês possam visualizar, tá? Então, a gente tem aqui uma cirurgia ocorrendo, né? Essa cirurgia é totalmente mecanizada, totalmente automatizada, então você tem ali um robô sendo comandado por um médico, tá? E esse médico está ali na mesa executando os comandos de corte, sutura, enfim, os comandos que um cirurgião tem que efetuar para fazer a sua cirurgia. É óbvio que o médico tem que confiar extremamente nesse equipamento, sobretudo o paciente, né? Tem que confiar muito nesse equipamento. Então, um sistema como esse tem que ser muito preciso. E as ordens do médico têm que ser muito bem definidas e muito bem executadas por este robô. Um outro sistema bastante interessante, né, aí já é um sistema mais veicular, né, que tenta emular um processo da natureza, seria um sistema como esse aqui, ó. Então a ideia aí desse
uma libélula, não sei, né? Uma libélula totalmente automatizada, totalmente robotizada, que emula todos os movimentos naturais de uma libélula real, tá? Então, ela voa, ela tem características de voo muito próximos do animal, do ser vivo, né? E naturalmente isso é feito por uma conjunção de mecanismos, né, que executam os comandos de bater as asas de forma correta para que esse animalzinho fique voando. Isso é extremamente difícil de fazer e o sistema de controle associado para dar esse conjunto de comandos de forma correta para que o nosso robozinho faça aquilo que ele tem que fazer é extremamente complexo, tá? Vamos agora para um outro sistema, esse sistema equilibrando pratos aqui, né? Você vai ver que coisa interessante que ele está fazendo. Então aqui basicamente eu tenho dois quadricópteros, né? E o objetivo deles é ficar jogando esse cabo de vassoura, né? Essa vareta aí, né? De um para o outro e fazer o equilíbrio. Então, além de todo o processo, naturalmente, de fabricação desses quadricópteros, que por si só já é bastante complicado, né? A gente tem toda a lógica de controle, de visualização desses sensores, dessa vareta, sensor para visualizar onde que essa vareta está, de forma que esse drone, na hora que ele recebe o contato com essa vareta, ele seja capaz de equilibrar isso no ar. É um processo bastante difícil de fazer, tá? E exige também um sistema de controle bastante sofisticado para que essa coisa toda funcione bacana. Porque aqui você tem que basicamente controlar dois elementos. Aliás, né? 3 elementos, os 2 drones e a vareta que tem que ser equilibrada na vertical, tá? Então, bem interessante. Uma visualização do que se pretende fazer. Todos esses vídeos aí a gente vai deixar para vocês no card aí para vocês poderem ver na íntegra aí o que a moçada tá fazendo. Legal, né? Muito bacana. Because the catching vehicle has only about 0.65 seconds to correct its position and catch the pole. Bom, para aqueles que gostam já de um chupinho, né? Sempre no final de semana é muito bom, né? Tem aqui um videozinho também interessante a respeito disso. Bom, então aí basicamente a gente tem um robô, tá? Um braço robótico, tá? Cuja a brincadeira ali é ele servir de garçom pra gente, nos servindo uma boa cerveja. Pegou ali a cerveja, deve estar geladinha, né? E aí ele vai lá, faz todo o processo, né, de servir a bebida. Vai lá, abre a garrafinha, né? Tira a tampinha, né? Isso tudo num ambiente 3D, né, em que a gente está vendo a coisa acontecer, né, e com articulações que tem que posicionar cada uma dessas partes, né, sobretudo a garrafa, num horizonte tridimensional para que cada um desses comandos seja executado de forma correta, tá? Então ele vai lá, no finalzinho vai lá, dá uma balançadinha na garrafinha para formar aquela espuminha maravilhosa. Então, naturalmente, todos esses comandos eles são programados e o robozinho tem que executar isso. Então, tem que ter uma malha que analisa se isso está sendo de fato executado, tá? Para que o objeto final, o objetivo final, que é te entregar aquela cerveja geladinha, seja cumprido. Tá? Vai lá, termina, e entrega ali pro cliente. Maravilha, né?
Bom, por fim, um sistema bem interessante, né? Então eu tenho aí um carro contendo um sistema de suspensão ativa, né? Então tem ali um branquinho, dois Lexus, né? Um branquinho e um pretinho. O branquinho tem um sistema de suspensão ativa e o pretinho não. O sistema de suspensão ativa basicamente é um sistema que visa a contrapor ou contrabalancear as irregularidades da pista, provendo conforto para o usuário além de segurança, tá? Então nós temos ali dois sistemas, você vai ver que o pretinho, que é o nosso carro, né? O nosso carro do dia a dia, você vai ver que, por exemplo, para fazer manobras um pouco mais arrojadas, ele balança, vai para frente, vai para trás. Isso é característica da suspensão passiva de um carro, né? Então, olha lá. Ele tá ali dentro, tá pulando igual um cabrito. Agora aí tem um outro Lexus, o branquinho, igualzinho, só que ele tem um sistema de suspensão ativo. Olha que legal. Então ele vai passar para os obstáculos. Planinho. Praticamente não transmitiu nada para o interior. Olha aí, ó. Tá passando por uma coluna lombada, né? Parecendo uma costeleta. Aí, ó. O bonitão aí também balançou bastante. Enquanto o nosso branquinho lá com a suspensão passa liso. Isso é um sistema de controle, tá? Você tem que medir as irregularidades da pista de alguma forma e transmitir energia para o carro de forma a contrabalancear isso. Aí no finalzinho ele até faz uma brincadeirinha, né? Aí, ó, o sistema de suspensão ativa, ele imprime energia para o piso e faz o carro decolar. Legal, né? Bem bacana. É isso aí. Então são sistemas bem interessantes, né, que aplicam a teoria de controle em maior ou menor grau. Talvez não da forma como a gente vai apresentar aqui nesse pequeno momento, mas certamente envolvendo conceitos que estão aqui dentro, tá? Então fica aí de exemplo. Tem vários outros, tá? Então fica aí de ilustração para vocês. Bom, então, qual que é o objetivo de uma disciplina de sistemas de controle? É preparar você para fazer coisas como essa, tá? Passar para vocês os conceitos necessários para que você tenha pelo menos os fundamentos para poder pensar como fazer coisas como essa. É óbvio que fazer um sistema de controle como esses que a gente mostrou para sistemas como esses é bastante difícil, tá? Mas tudo parte pela apreensão dos fundamentos da disciplina, do fundamento dessa grande área que a gente chama de controle, tá? Então, sem os fundamentos a gente não consegue fazer nada disso. Então, o importante dessa disciplina, o importante desse conjunto de informações que a gente vai passar para vocês, é passar exatamente os fundamentos de análise e os princípios do projeto de um controlador que pode vir com alguns incrementos fazer coisas como aquelas ali. Tá? Bom, o que a gente vai ver aqui ao longo desses vídeos, né? A gente tem muita coisa para estudar, muita coisa para ver, tá? Então, a gente tem que aprender a analisar, modelar matematicamente o fenômeno, seja ele físico, químico, biológico, etc. A gente tem que ser capaz de especificar objetivos, como objetivos precisam ser escritos para que o sistema faça aquilo que eu quero que ele faça, tá? Como a gente pode traduzir esses objetivos em requisitos de desempenho matemáticos que a gente vai usar no projeto? Como que a gente bola uma lei de controle, uma lei matemática capaz de fazer com que esses requisitos sejam cumpridos, tá? E, por fim, como que a gente avalia se o desempenho do sistema, agora todo, né, planta, objeto, alvo e controle, juntos, eles estão cumprindo aquilo que você especifica? A gente precisa ver isso tudo, é muita coisa para ver, é muito contexto, é muito conceito que está escondido por trás disso aí que a gente está falando. Então, nesse curso a gente vai estudar várias coisas, né? Noções de modelagem, análise transitória e estacionária de sistemas lineares, requisitos de desempenho de sistemas realimentados, estabilidade de sistemas lineares é fundamental, lugar das raízes, análise da resposta em frequência, controle PID e projetos de controladores no domínio do tempo e da frequência. Então a gente tem que ir passando por cada um desses tópicos e devagarzinho vendo como que as coisas vão evoluir, tá? Olha, qualquer curso de sistemas de controle é um curso bastante difícil, tá? E a principal dificuldade é que para você fazer a coisa funcionar, você precisa de uma matemática muito apurada para fazer os estudos.
a ponto de alguns estudantes, às vezes até misturarem e achar que sistemas de controle é matemática pura. Não, sistemas de controle é uma disciplina de engenharia. Ela visa a resolver um problema de engenharia, que a gente vai discutir com detalhes aqui. Só que ela precisa de uma análise matemática bastante intrincada e ela precisa de bastante atenção. São muitos conceitos interligados. A gente começa a resgatar coisas lá do comecinho de um curso de graduação típico, tá? Então é muito importante essa capacidade do estudante de interligar os conceitos. Só que, de novo, se um estudante do curso de sistemas de controle ele conseguir captar a intuição da coisa, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, isso facilita bastante o estudo de sistemas de controle. A matemática, ela vem como acessória, ela vem como ferramenta importante para a gente fazer a coisa acontecer. Mas não adianta saber os conceitos matemáticos se vocês não têm a intuição do que aqueles conceitos estão querendo dizer para a gente. Tá? E uma primeira lição de controle é essa. Não adianta ter potência, não adianta ter força, não adianta ter energia se você não tem controle sobre essa energia. Tá? Então, essa é uma propaganda bem antiga aí de pneu, né? Não sei se você se lembra. Né? Então, poder, potência, não é nada sem controle. Então, a nossa disciplina é domar essa energia que a gente tem, essa energia que a natureza tem, para fazer com que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. E não do jeito que, eventualmente, a natureza, no seu estado entrópico, né, ela deseja que a coisa funcione. Tá? Uma primeira visão dessa disciplina, ou seja, o que a gente vai usar como elemento para estudar muitos dos conceitos aqui dessa disciplina, é o equilibrista de cabo de vassoura. Tá? Então a gente vai usar esse sistema, que ele é basicamente o quê? Eu tenho um cabo de vassoura e eu estou equilibrando ele com a mãozinha. E eu quero fazer esse cabo de vassoura ficar na vertical. Tá? Então, para fazer esse cabo de vassoura ficar na vertical, eu vou ter que aplicar uma força na minha mão para contrabalancear naturalmente a queda do cabo de vassoura, que se dá pela rotação do centro de massa em relação a esse ponto de rótula que está aqui na minha mão. Tá? Então, nesse desenho aí, eu tenho uma figura de um pêndulo livre, né, no eixo XY. Eu tenho ali um ângulo psi, que é o ângulo que eu quero contrapor, é o ângulo que eu quero reduzir. Tá? Tem aqui um cabo com elementos JML, né? Momento de inércia, massa e comprimento. Né? Esse elemento, se tiver um ponto de rótula aqui exatamente na origem do XY, isso vai me dar um movimento rotacional, né? Dado esse torque, né? Força vezes L dividido por 2. Né? E isso vai fazer com que esse psi aumente ou diminua de acordo com a força que eu aplicar aqui. Se essa força estiver estacionária, né? Então tem aqui a força. Se eu não tiver nenhum tipo de contribuição de força aqui nesse ponto, a força sobre o centro de massa, né? Ela vai ser mg seno de psi. Isso vai dar um torque F vezes L sobre 2, né? Que é J psi 2 pontos, lei de Newton. Tá? E com isso eu tenho uma primeira expressão matemática a respeito do movimento rotacional desse cabo de vassoura em torno desse ponto de rótula. Então, mgl dividido por 2 seno de psi é igual a J psi 2 pontos. Tá? E, naturalmente, esse torque, dado pelo peso do cabo de vassoura, né, ele vai ocorrer de forma a aumentar indefinidamente o psi. Então, o cabo vai cair. Só que a gente não quer que isso ocorra. A gente quer que o cabo de vassoura fique na vertical. Então, a gente tem aí o nosso amiguinho segurando o cabo de vassoura. E o nosso objetivo é equilibrar esse cabo de vassoura na vertical. Tá? E, nesse caso, a nossa referência, primeiro nome muito importante para a gente, referência, é o comando que eu quero que seja executado, é a ordem que eu quero que seja executada, é o sinal que eu quero imprimir para uma variável da saída do meu sistema, de forma que ele siga o perfil que eu quero. Nesse caso, o psi é aproximadamente igual a 0. Então, esse psi, que é a minha referência, é o sinal que eu estou dando para esse grande sistema de controle para dizer assim: eu preciso que o cabo de vassoura esteja na vertical com psi igual a 0. Tá? Então, esse sinal que a gente aplica no sistema de controle, a gente dá o nome de referência. É o sinal, é a entrada de referência que eu quero que uma determinada variável do meu sistema de controle tenha. Tenho, naturalmente, o sistema ou a planta, que a gente já discutiu, que é aquele objeto a ser
dominado, né, a ser tomado, que no nosso caso é o cabo de vassoura. O cabo de vassoura tem a sua física própria. A gente tem que imprimir certos parâmetros ou certas condições desse cabo de vassoura para que ele fique na vertical. A gente tem que introduzir energia nele. Essa energia ela é introduzida por um outro elemento fundamental na malha de controle que se chama atuador. O atuador, que no nosso caso é a mão do moleque, é essa mão que vai imprimir essa energia no cabo de vassoura, é exatamente esse elemento pelo qual a gente introduz energia no sistema, na planta. Tá? Então, no caso, o moleque aí está mexendo a mão, ele vai fazer com que esse cabo de vassoura fique na vertical, tá? E o atuador é extremamente importante nesse sentido. A gente precisa saber também, de alguma forma, se o meu cabo de vassoura está na vertical ou não, em que nível, tá? E isso a gente faz por meio de sensores. A gente precisa medir aquela variável que a gente quer controlar para a gente saber o tão longe que ela está da minha variável de referência. Então, por exemplo, eu tenho o meu psi de referência, que é o ângulo que eu quero para aquele cabo de vassoura. Eu quero um psi de referência de 0 grau. Só que ao longo do movimento da mão do moleque, esse cabo de vassoura não vai estar nunca exatamente na vertical. Então ele vai ter um psi real diferente de 0. Esse sensor é o responsável por medir essa variável real. Ele tem que me dar a informação dessa variável real para que eu tenha exatamente essa noção, exatamente essa diferença entre o que eu quero, que é a minha referência, e o que eu tenho, que é a medida real do cabo de vassoura, o ângulo real do cabo de vassoura. E por fim, eu tenho o que a gente chama de controlador. O controlador é o elemento que elabora uma lei de atuação, ou seja, ele, usando as informações de referência e do sensor, tá? Do estado atual do meu cabo de vassoura, ele gera uma lei de atuação, matematicamente, que quando ele introduzir no atuador, o objetivo é exatamente fazer com que esse ângulo tenda a 0. Tá? Então essa lei é uma lei matemática que a gente tem que saber projetar, é exatamente a lei que faz com que o todo funcione de acordo com a especificação. E a esse sistema, essa lei, a gente dá o nome de controlador, que no caso do moleque é o cérebro dele. Ele está vendo que o cabo de vassoura está caindo, ele está pensando o que fazer, ele executa, pensa alguma coisa, manda impulso elétrico para a mão e a mão vai lá, faz o que tem que ser feito. Tá? Então, no nosso estudo, a gente tem que enxergar todos esses elementos num caso físico, químico, biológico, enfim, real. Todos esses elementos têm que estar presentes, ainda que de uma forma não tão clara assim, num sistema de controle real. Tá aqui mais ou menos uma estrutura do sistema de controle, né? Então eu tenho ali a referência, que é o ângulo que eu quero, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir esse ângulo. Eu tenho que vir aqui no psi. Lógico que essa variável psi é real, ela é física, eu não tenho psi assim. O psi é o físico, é o próprio cabo de vassoura. Eu tenho que ter um sensor que dá para mim uma medida, uma expectativa do que é aquele psi real do cabo de vassoura. Então eu preciso desse sensor, que no meu caso são os olhos. Esses olhos vão me dar uma estimativa desse psi medido, que é exatamente um espelho do que é o psi real que eu tenho ali naquela situação. O controlador, que é o cérebro, ele vai pegar então essa referência, que é o que eu quero, vai pegar esse psi que eu tenho, e com base nessas informações ele vai gerar um comando, um pulso elétrico, um pulso, né, cerebral, que vai lá na mão para a mão executar um comando. Então a mão vai fazer a interface entre essa lógica cerebral, né, essa lógica do meu pensamento, que tem muito pouca energia, então ela não consegue executar energia, né, ela não consegue executar trabalho, enviando isso para a mão, que aí sim é quem executa o trabalho, é quem produz energia, por meio de uma força que vai atuar no cabo de vassoura, que é a planta, que é o meu objeto de controle, que é o meu alvo de controle. E com base nessa planta, o meu psi é aumentado ou diminuído, de forma com que esse psi real do meu cabo de vassoura converja para essa referência que eu quero. Tá? Tá, tudo bem, muito legal, mas equilibrar um cabo de vassoura eu faço sozinho, não precisa de sistema de controle. Tá, tudo bem. Mas se você for encarar um sistema como esse aqui,
Aí a coisa já bagunça um pouco. Isso aqui a gente chama de pêndulo rotacional, pêndulo invertido triplo. Desculpe. O pêndulo invertido triplo, ele tem 3 pêndulos basicamente. Então são 3 cabos de vassoura conectados entre si por rótulos. Tá? Então cada cabinho de vassoura daquele lá está conectado por uma rótula. Eu tenho um único nível de comando, que é exatamente esse carrinho que se move para a direita e para a esquerda. E o meu objetivo é colocar os 3 cabos na vertical. Se eu der um pêndulo invertido triplo para vocês fazerem com a mão, vocês não conseguem. Não conseguem. Então eu tenho aí basicamente 3 sensores que medem 3 ângulos, os ângulos nas rótulas, né? E com base nesses 3 comandos, a gente faz a coisa acontecer. Então, sistemas de controle, resumo, né? O controle automático é essencial em qualquer campo da engenharia e ciência. É um componente importante em sistemas veiculares, robóticos, manufatura, ou seja, qualquer operação que envolva algum nível de controle de uma variável, seja ela pressão, velocidade, umidade, vazão, etc. Tá? Como que a gente faz o projeto de um sistema de controle? É passando mais ou menos por um fluxograma desse aí. A gente primeiro determina o sistema e os seus requisitos, o que a gente quer que esse sistema faça. É necessário a gente fazer uma modelagem matemática desse sistema, porque a gente precisa dessa expressão para fazer o projeto. E aí a gente entra num ciclo, análise e projeto, em que a gente vai estudar o modelo, estudar a planta, propor um controlador, projetar esse controlador, ver se funciona. Não funcionou? Funcionou parcialmente? O que a gente pode fazer para melhorar? Volta na análise, volta no projeto, até que a gente tenha um sistema final que a gente pode ir para a parte de implementação, de comissionamento final desse sistema. Bom, é isso aí. Essa é a primeira, uma visão geral do que seria um sistema de controle, tá? Espero que vocês tenham tido uma visão adequada e agora a gente vai para a parte de como que a gente faz a coisa acontecer, tá bom? Então, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Aquele abraço, até mais. Fui, valeu!